Beleza. Beleza. Então, gente, eu vou dar início à nosso encontro de hoje, né? Bom dia a todos, para quem chegou. E a gente vai conversar um pouquinho, selecionei aqui, né, relacionado ao tópico de ensino dessa semana, a gente está conversando desde o início sobre essas questões da argumentação, né, a importância de você saber se posicionar, tanto oralmente, tudo bem, Caí, tanto oralmente quanto por escrito, né? Então, a gente tem essa perspectiva das estratégias argumentativas. Bom dia, Felipe. Então, essa perspectiva aí as estratégias, traçar, né, bem essas estratégias argumentativas, que são muitas, mas a gente tem que estar sempre fazendo recortes aí na hora de escrever, na hora de se posicionar, né? E também, né, dentro dessa questão argumentativa, existem os gêneros textuais que são, né, na sua base, esses gêneros textuais, eles são dissertativos argumentativos. Então, né, trazendo aqui, apresentando para vocês aqui o material da semana, o texto do tipo dissertativo argumentativo que foi trazido para vocês foi o artigo de opinião. Existem vários. O texto dissertativo argumentativo do Enem é do gênero redação do Enem, né? Então, veja, existe o tipo dissertativo argumentativo, né? E existe, dentro desse tipo dissertativo argumentativo, existem vários gêneros. O artigo de opinião é um, o editorial é outro, e a redação do Enem é outro gênero, né? Mas eles têm muitas coisas em comum, não é? E principalmente nessa questão dessa construção argumentativa. Eles possuem muitas coisas em comum. Por que o gênero do Enem ele é específico? Porque ele traz algumas exigências dentro do tipo dissertativo argumentativo, não é? Ele exige um limite de linhas, dentro de 30 linhas você tem que desenvolver e se posicionar e defender a sua tese, né? Você precisa, dentro dessas 30 linhas, ativar determinados repertórios, né, determinados conhecimentos de mundo que você traz, que você coloca no seu texto, você precisa colocar lá no parágrafo de conclusão, você precisa apresentar uma proposta de intervenção coerente com a tese que você apresentou no texto, né? Então, o que difere a redação do Enem como um texto dissertativo argumentativo, não é? Do artigo de opinião, por exemplo, é essa estruturação, né? É essa configuração, vamos dizer. Mas a estrutura, ela é a mesma. É um texto, né? Assim como o artigo de opinião, dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o artigo de opinião, o articulista, ou seja, aquele que escreve um artigo de opinião para um jornal, para uma revista, né? Para um blog, para um site, esse gênero textual circula nesse ambiente, ele tem mais liberdade nesse trato argumentativo, né? Ele não tem esse limite de 30 linhas, né? Então, é um texto um pouco maior, e ele tem essa liberdade argumentativa de utilizar também uma linguagem, dependendo do público a que ele se dirige, né? Ele pode usar uma linguagem mais informal, não é? É o que está colocado lá no material com relação a essas características do artigo de opinião. E por que é importante conhecer a configuração desses gêneros textuais? Principalmente, né? É claro que em alguns processos seletivos ou algum concurso que vocês façam, vai pedir um gênero como esse. Quem já fez aí, por exemplo, Paz de Lavras, no Paz de Lavras, eles pedem sempre para escrever um artigo de opinião ou um editorial, né? É o que eles, a redação que eles pedem. Mas, em algum concurso, pode acontecer. Mas o que mais, a ocorrência maior é em questões de leitura e interpretação, porque esses gêneros, eles trazem, né, eles abordam determinados problemas, polêmicas, né, questões sociais,
né, muitas delas polêmicas, e aí avaliam essa competência de você identificar dentro desses textos o que é fato, o que é opinião. Então, em leitura e interpretação. Então, na atividade da semana, eu selecionei várias questões que trazem, né, que trouxeram artigos de opinião para serem analisados, tá certo? E dentro dessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, o artigo de opinião, ele geralmente ele tem um título. A redação do Enem não é obrigatório que você coloque um título, não é? Você pode colocar, mas vai contar uma linha do seu texto, né? O artigo de opinião, ele traz o título, e o título do texto, ele já anuncia o posicionamento, geralmente, ele anuncia o posicionamento do autor do texto, né? E o suporte dele, ou seja, onde ele circula, é sempre o meio jornalístico, né? Então, ele tem essa liberdade de utilizar uma linguagem informal quando o seu público exige isso. A redação do Enem já não é assim, né? A linguagem exigida é a linguagem formal, é a norma padrão da língua portuguesa, não é? Então, são essas as diferenças básicas. A conclusão do artigo de opinião, ela vai encerrar esse raciocínio argumentativo, mas não necessariamente ela precisa trazer uma proposta de intervenção, né? Ela traz reflexões mais abrangentes, alguma citação que possa estar relacionada ao texto, né, à argumentação toda, mas não necessariamente proposta de intervenção. Pode até trazer, mas não é o que configura o texto, tá? Na redação do Enem, você tem que apresentar uma proposta, tá certo? Então, o que eu queria mostrar com relação a isso, né, são essas diferenças desses gêneros textuais, né, e dizer para vocês que a redação do Enem, ela é um gênero, redação do Enem, é um gênero textual dentro do tipo dissertativo argumentativo, tá certo? Aí no material eu trouxe uma análise aí dividindo aquele texto, né, em defesa do voto obrigatório, que eu disponibilizei na semana passada, trouxe aqui uma separação, uma divisão, né, dos parágrafos, para que vocês possam analisar, tá certo? Bom, aí, vamos para aquilo que nos interessa aqui hoje, né, mais especificamente, que eu gosto de trazer, do que eu falo, eu gosto de trazer exemplo, né? E aí, quando a gente está trabalhando com a questão da argumentação, com a questão das estratégias argumentativas, quando você vai escrever a redação, você vai, né, ativar determinados repertórios. Na competência 2, mais especificamente da redação do Enem, você vai ser avaliado justamente nessa capacidade de ativar determinados repertórios e estabelecer relação entre o repertório que você trouxe e a sua argumentação, ou seja, tornar o repertório produtivo para o seu texto, fazer com que ele seja pertinente. Porque muitas vezes você pode pegar um repertório que é legitimado, né? Quando eu falo repertório legitimado, eu estou dizendo que é um repertório reconhecido no meio, né? Ou é uma citação de um filósofo, de um sociólogo, a citação de uma alusão histórica, não é? Então, assim, um repertório legitimado, nem sempre o aluno consegue fazer com que ele seja pertinente ao tema. Então, né, esse povo aí que fica decorando o repertório, tem que tomar cuidado, porque não é só decorar e enfiar lá no texto, né? Pode decorar? Pode, mas você tem que fazer o uso produtivo dele. Daí eu trouxe um exemplo que foi retirado da cartilha lá do Enem mesmo, que é disponibilizado no INEP, pelo INEP, tá? Não tirei de trás da orelha. Então, nessa cartilha, que analisa a competência 2, tem esse exemplo de uso improdutivo do repertório. Eu tenho aqui, olha, o tema é o tema de 2018, que foi a manipulação do controle de dados dos usuários na internet,
né? É um tema grande, né? A princípio um pouco complexo. Então, o aluno trouxe assim, olha, segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Beleza. Bacana. Trouxe Kant. Immanuel Kant, né? É um repertório legitimado no meio educacional? É legítimo, né? Ele fala uma coisa importante, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Bom, né? Há controvérsias, mas tudo bem, é um repertório legitimado. Mas o aluno, quando ele, né, tentou argumentar a respeito do, né, tentou se posicionar a respeito do tema, ele não relacionou, embora eu, como professora, eu entenda, né, sabendo ler cabeça de aluno, eu sei o que ele quis dizer. Eu sei que ele quis dizer que a menoridade, né, e essa questão de não ser capaz de pensar por si próprio, ele quis dizer que com a menoridade, as pessoas não têm, né, essa maturidade para detectar que estão sendo manipulados, que estão sendo controlados. Mas não foi isso que ele disse. Então, ele deixou subentendido, né? E a gente não pode deixar nada subentendido nesse tipo de texto, tá certo? Então, vejam só, no advento da atualidade, é uma redundância aqui, né? O problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Bom, ele disse que, né, a manipulação é uma tendência, tá? A manipulação na internet é uma tendência, por conta dos avanços tecnológicos. Que relação que tem isso que ele está falando com o repertório que ele ativou? Nenhuma. Né? Ele não conseguiu linkar o repertório com a argumentação dele. Então, ficou uma colcha de retalho, né? Ele pinçou um troço lá e colocou lá, tá? Para falar que tá, né? Tem repertório, mas não tem. Não é um repertório pertinente ao tema. Portanto, vai ter uns pontinhos ali cortados, tá certo? Beleza? Ó, gente, se alguém quiser me interromper e ficar com dúvida aí, pode interromper, tá? Só lembrando. Bom, aí a gente tem um outro exemplo, também da mesma cartilha, tá? Já é um exemplo de como ele consegue trazer, né, linkar o repertório ao seu argumento. Olha só. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. Digamos que citar a Constituição, trazer a Constituição como repertório, é um troço que está meio batido, né? Eu confesso para vocês que eu não gosto, está muito batido, a gente pode usar outras coisas. Mas aqui, ele trouxe um uso produtivo, como ele conseguiu trazer, como ele conseguiu linkar o repertório ao argumento dele. Então, falar que a Constituição brasileira, né, não só a Constituição brasileira, a Constituição de qualquer país democrático, determina que as pessoas sejam livres, né, e possuem liberdade de escolha. É meio óbvio, mas ele fez um trabalho com o elemento coesivo aqui, olha. No entanto, então, nessa relação de oposição, no entanto, no mundo virtual, essa liberdade, então ele trouxe, né, a liberdade que fala a Constituição, se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Então, ele está trazendo um fato, né, um posicionamento a partir de um fato relacionado com o repertório que ele ativou, que foi o repertório da Constituição, tá? Aqui, o uso produtivo, digamos que o uso produtivo ele se deu, né, pela eficiência que ele trouxe aqui com relação ao uso do elemento coesivo, no entanto, né, essa relação de oposição
com o fato que ele traz, né, que é o oposto do que a Constituição estabelece. Então, é um uso produtivo, tá? É pertinente, tá? Mesmo que não seja assim, o grande repertório, né? Mas ele é pertinente. É diferente deste exemplo aqui, que não tem pertinência nenhuma com relação a essa argumentação aqui. Tá certo? Então, é um exemplo, é uma comparação que a gente traz. Nos próximos exemplos, eu trago aqui trechos de redações dos meus alunos do ano passado, tá? O tema tratado aqui foi sobre a persistência da insegurança alimentar no Brasil. O que é a insegurança alimentar, né? Tanto pode ser relacionada a questões socioeconômicas, né? Que aí vão produzir miséria, vão produzir fome, mas a insegurança alimentar também ela pode estar relacionada a má alimentação, ao baixo valor nutricional da alimentação. Mas, de qualquer forma, esse baixo valor nutricional da alimentação também, né, na grande maioria das vezes, ela está relacionada à questão socioeconômica. Né? As pessoas sem condições financeiras, elas não vão consumir alimentos de um maior valor nutricional. Né? Então, assim, mas o que me interessa aqui é justamente destacar dois pontos. Não só a relação, né, da seleção dos repertórios, mas também trazer uma dica para vocês, muito importante. O ano passado, alguns alunos estavam fazendo um determinado cursinho, e esse cursinho, aqui em Muriaé, ele disponibiliza um modelo, um esqueleto de redação. Só que esse esqueleto de redação, ele tinha vários problemas. E eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Eu não estou aqui para, né, colocar e falar de ninguém, mas é minha obrigação, por quê? Porque isso pode cair na mão de vocês também. Então, que vocês fiquem atentos a essas questões que eu vou colocar, tá? Que é o seguinte. Olha só. É um esqueleto, né, que já vem ali com o repertório pronto, e que diz que aquele repertório serve para qualquer tema. Então, é o que eu vou trazer para vocês aqui. Mas aqui, o que eu quero destacar é uma questão linguística que está errada nesse modelo. Ele traz aqui, é o que vem pronto, tá? Esse trecho aqui, ó, essas 3 primeiras linhas, tá riscando tudo aqui? Essas 3 primeiras linhas bem prontinho lá no esqueleto. Então, diz o seguinte: em primeira análise, vale-se destacar que a Constituição Federal de 1988 garante direitos igualitários a todos os cidadãos. Então, assim, de novo, trazendo a Constituição, né? É algo óbvio trazer Constituição, mas, né, já falei isso para vocês. Mas o que está errado aqui é esse se. Nessa locução verbal aqui, vale-se destacar, não existe esse se. Porque é uma locução verbal que tem o verbo valer aí, como um verbo auxiliar, né? O verbo valer aí, ele tem um sentido de ser importante, né? É importante destacar. E lá no dicionário, se você for olhar o verbo valer, no sentido de ser importante, ele é intransitivo, tá? Sendo um verbo intransitivo, ele poderia ter até um se aí, para dizer que você tem um índice de indeterminação do sujeito, porque se você tem um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, mais o se, você tem sujeito indeterminado. Só que o sujeito aqui, ele não é indeterminado, porque você tem uma relação de subordinação aqui, em que a oração subordinada, que a Constituição Federal de 88 garante direitos igualitários a todos os cidadãos, essa oração é sujeito, ela exerce função de sujeito da locução vale destacar. É como se eu dissesse assim, que a garantia, né, dos direitos igualitários de todos os cidadãos pela Constituição Federal
é válido destacar, ou vale destacar. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vocês nem estudaram isso ainda, já estudaram lá atrás no fundamental, né? Mas é uma oração que tem um verbo que equivale a um substantivo. Então, ela é o sujeito. Ela funciona como sujeito do vale destacar. Então, não tem sujeito indeterminado aqui. A outra oração é sujeito, tá? Então, tá errado isso aqui. Não existe esse si, tá? Outra coisa é um problema de coesão, porque o trecho ele traz assim, olha, entretanto, o que se observa é a violação desses. Problema de coesão. O que está em vermelho é porque eu corrigi. Por que desses está errado? Porque o desses, já falei com vocês no ano passado, né? O pronome demonstrativo esse, ele faz referência no texto a algo dito anteriormente. É a coerência anafórica. É coesão anafórica, né? Algo que está atrás. É a referência a um termo anterior. Só que o termo anterior de desses seria masculino e plural, né? Masculino e plural que eu tenho antes é direitos e é cidadãos. Então, eu tenho duas palavras masculinas plurais para um referente. Então, como é que eu vou dizer? Provoca uma ambiguidade. Então, é um problema linguístico muito sério. E é uma questão também de coesão. Você perde na competência 1 e você perde na competência 4. Então, eu fiz uma sugestão ali para substituir, porque aí eu trouxe um sinônimo, né, de direitos, porque o que se quer dizer aqui é sobre direitos, né? Mas aí eu trouxe um sinônimo dessas prerrogativas para dizer que eu estou dizendo sobre direitos, sobre os direitos igualitários, né? É a violação desses direitos. Aí eu trouxe o sinônimo para não repetir a palavra, tá certo? Então, o repertório é legitimado aqui? É, né? Embora eu considere que é muito batido, tá? Mas é legitimado? É, porque trouxe aqui, né? Entretanto, que se observe a violação, haja vista que não há medidas e políticas públicas eficientes que visem garantir a segurança alimentar e nutricional. Então, linkou, né? Linkou o repertório da Constituição com o que ele está colocando, com o fato? Sim. É produtivo? É. Mas eu fiz questão de trazer aqui para mostrar esses erros, para que vocês não cometam os mesmos erros, tá? Porque fatalmente alguém vai mandar isso para vocês, tá? Bom, continuando. Também nesse mesmo modelo, aí eu trago um exemplo desse mesmo modelo de um uso improdutivo do repertório que é colocado como se fosse um repertório que serve para qualquer tema, que é esse repertório aqui, ó. Nessa perspectiva, tal problemática pode ser ratificada pelo pensamento do escritor português José Saramago, que acredita ser necessário solucionar os problemas e não apenas enxergá-los. Enfim, esse repertório aqui, ele é legitimado? É, porque ele diz respeito, embora não coloque aqui de onde tirou isso aqui, né? Mas é da obra O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É de uma obra dele, né? Escritor mundialmente conhecido, maior escritor de língua portuguesa dos tempos modernos. É legitimado. Só que ele não é eficiente no trecho, tá? Porque, vejamos, outrossim, observa-se também que a recente alta nos preços corrobora com tal problemática, ou seja, com a insegurança alimentar, tendo em vista que os preços abusivos dos alimentos da cesta básica fazem com que a população tenha que limitar a quantidade de renda gasta com alimentação, para que as outras necessidades, também essenciais, não sejam comprometidas. Bom, não há nenhum problema com relação a esse posicionamento, né? É o que se observa, está relacionado com a tese do aluno, que é a alta de preços, né? Os preços abusivos dos itens da cesta básica, e numa relação de causa e consequência aqui, né? O que acontece? As pessoas
pessoas precisam limitar o que elas comem para poder dar conta dos outros gastos que são também essenciais, como a saúde, né? Mas o repertório, ele foi assim, parece que foi jogado aqui, né? Foi pensado e foi colocado. Não tem relação, né? No final, principalmente no final. Eu não gosto de repertório colocado no final do parágrafo. Eu acho que o repertório ele tem que ser colocado ali no meio para poder relacionar o repertório com o seu posicionamento, com a sua argumentação, né? Então, aqui é um exemplo de uso improdutivo, tá? Solucionar os problemas e não apenas enxergá-los, mas não tem, nessa perspectiva aqui, né, não está sendo bem relacionado com esse repertório, tá certo? Um exemplo de uma reescrita para o trecho, usando um repertório que o próprio texto motivador traz, tá? Você, né, deixando claro para vocês o seguinte, que os textos motivadores, e isso está, inclusive, lá na apostila da competência 2 do Enem, está dizendo lá, né, que eles vão avaliar se o aluno ativou o repertório do texto motivador, eles avaliam se houve cópia ou não, né? Obviamente que se você ativa o repertório do texto motivador, você vai fazer uma paráfrase dele, você vai dizer com outras palavras aquilo que está colocado lá, né? Então, como exemplo, eu trouxe isso aqui, olha. É um trecho do texto motivador. Neste caso aqui, né, traz essa informação reformulada, tá? Aí, nessa sugestão, trouxe assim, olha, outro sim, observa-se também que a recente alta nos preços corrobora com tal problemática. É o que está lá no tópico frasal, né? Conforme relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o índice mundial de preços de alimentos chegou a 96 pontos em 2020. Ou seja, é um argumento por evidência, não é? É um dado, é um fato real, concreto, que está sendo citado aqui, para relacionar com o posicionamento e com o tópico frasal, que é o argumento. Nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva dessa alta registrada pela Organização das Nações Unidas, os preços abusivos dos itens da cesta básica fazem com que a população tenha que limitar a quantidade de renda gasta com a alimentação para que outras necessidades, também essenciais, como a saúde, não sejam mais comprometidas, o que colabora para a persistência da insegurança alimentar no país. Ou seja, trazendo o tema novamente aqui, né? Porque também é outro fato que a competência 2 avalia, que é se você está fazendo referência ao tema, né? Está retomando essa questão que está sendo tratada. E aí eu trouxe um argumento por exemplificação, esse como a saúde, para você, né, trazer um fato, né, que ratifique esse posicionamento de que as pessoas têm que gastar menos com comida para gastar com outra coisa essencial. Então, qual é a outra coisa tão essencial quanto comida? É a saúde, não é? Então, é um exemplo. Isso é muito importante, você está reforçando isso, tá certo? Então, é um exemplo, né, de uso improdutivo e de uso produtivo do repertório, tá? Por fim, um último exemplo, que é também do mesmo tema, de um outro aluno, esse aqui. É como ele fez um uso produtivo também do repertório lá dos textos motivadores, reconfigurando o repertório, né? Então, olha só. Convém ressaltar em primeiro plano que o problema advém em muito do aumento das exportações dos gêneros alimentícios, bem como da desvalorização do real frente ao dólar. Olha só quero destacar aqui primeiro essa expressão em muito. A gente precisa preocupar-se também com algumas expressões que vão mostrar que aquele ali é o seu posicionamento. Já falei para vocês que a análise de problemas sociais,
ela demanda recortes, não é? Quando você vai construir a sua tese, analisando um problema social, você vai escolher 2 argumentos dentre muitos que podem ser analisados sobre aquele tema, sobre aquela perspectiva. Então, o em muito aqui está dizendo o quê? Né? É um posicionamento, está dizendo aqui, eu sei que tem outras coisas, mas né, eu acredito que muito desse problema da insegurança alimentar se dá por esse aumento das exportações e da desvalorização do real frente ao dólar, que vai gerar todo esse, né, esse ciclo aí. Então, é o tópico frasal que mostra o argumento. Aí ele traz o repertório. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, um dos fatores que tem contribuído para os valores terem se elevado é o aumento da demanda mundial de alimentos. Então, é um argumento por evidência. E não sou eu que estou falando, eu não estou tirando de trás da orelha, é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, ou seja, é um repertório legitimado, tá? É legítimo e é pertinente. Por quê? Porque eu relaciono com a minha argumentação. Assim, ou seja, com isso, né, com esse registro aqui da ABIA, desses valores, né, por conta da demanda mundial de alimentos, a preocupação não deve ser somente da população brasileira, mas também do governo, em relação aos preços do mercado internacional aumentarem consideravelmente. Sob esse viés, ou seja, sob esse viés, né, de que a preocupação, né, tem que ser do governo, porque os preços estão aumentando demais por conta de toda essa demanda, então todo esse viés traçado aqui anteriormente, é alarmante a ideia de que muitas pessoas não consigam comprar o suficiente para sua segurança nutricional. Ou seja, né, é assustador, é alarmante. Aqui, esse adjetivo aqui, ele está mostrando o posicionamento do autor, né? Ficando sujeitas à fome ou ao consumo de alimentos prejudiciais à saúde. É um fato. É alarmante por quê, né? O que pode levar a doenças, comprometendo ainda mais o já prejudicado sistema de saúde pública brasileira. Veja, né? O aluno ele foi construindo desde a apresentação do tópico frasal esse ciclo, né? Que uma coisa que leva a outra, numa relação de causa e consequência, trazendo um repertório que foi ativado, né? E está muito bem relacionado com a questão que está sendo tratada, ou seja, essa relação de causa e consequência. Se, né, os preços, se a demanda aumenta, o preço aumenta, né? As pessoas não conseguem comprar o suficiente, porque elas continuam ganhando a mesma coisa, né? Elas não compram o suficiente para sua segurança nutricional, né? Ficam sujeitas à fome, ou então ao consumo de alimentos que não são tão nutritivos, né? E isso gera doenças, e a doença gera um colapso no sistema de saúde público que, né, comprometendo ainda mais, esse ainda mais já diz o quê? Que eu sei que já é comprometido, né? E isso compromete ainda mais o sistema de saúde pública. Então, a relação de causa e consequência, o argumento por evidência, tudo isso colocado num único parágrafo, tá? Uso produtivo da argumentação. Tá certo? Então, gente, eu trouxe esses exemplos, vou voltar aqui, vou parar a apresentação por aqui. Trouxe esses exemplos, né? São exemplos práticos, de escrita de aluno, ou seja, né? Com a cabeça, com essa relação de argumentação aí, né? Semelhante à que vocês fazem. Então, para mostrar para vocês esse uso produtivo dos repertórios, que a gente tem que se preocupar. Né? Eu poderia trazer que fosse um repertório de uma música, ou de um filme, ou de uma série, né? Mas que esse uso seja produtivo, seja pertinente ao tema que está sendo tratado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode perguntar.
Se tiver de boa, coloca aí que tá de boa. Tá de boa, perfeito. Então tá bom. Joinha, gente. E fica a dica para vocês, no INEP, lá no site do INEP, tem essas apostilas, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. Mas muita coisa, assim, eu vou trazer para vocês aqui, porque aí eu vou esmiuçar, né? Porque às vezes a linguagem da apostila está uma linguagem assim, de mais complexa, né? Então, muita coisa eu trago para vocês. Beleza? Então, bom final de semana para vocês, tudo de bom. Cuidem-se, tá? Até a próxima. Posso sim, Antônio. Coloco sim, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.